que vai te atrapalhar muito na sua trajetória aqui. Que se eu tivesse a oportunidade na minha época, eu teria feito também. É uma das coisas que eu faria aqui. Olá, amigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou fazer uma maquiagem rapidinho aqui. Eu não tenho muitas coisas pra fazer a maquiagem que eu gostaria, mas dá uma melhorada no rosto, né? Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou conversar com vocês sobre se eu tivesse acabado de chegar nos Estados Unidos, qual tipo de trabalho que eu trabalharia e por quê. Então, primeiro, eu vou começar aqui com as minhas maquiagens, né? Eu não tenho tudo, então aqui eu tenho só um hidratante com cor, não é nem base, então não tem muita cobertura, não tem cobertura, na verdade, né? Tem um pouquinho. E aí eu vou passar um primer, já tô com um protetor solar, por isso que tá até mais oleoso. Esse protetor solar, ele é bem oleoso, que eu uso no verão, inclusive, eu tenho que parar de usar ele, porque senão ele me dá espinha, entendeu? Mas, voltando no assunto do que eu trabalharia, se eu tivesse acabado de chegar nos Estados Unidos, seria na área de restaurante. Como garçom, garçonete, bartender. Só que assim, você precisa de um inglês básico para começar. E aí, muitas das pessoas, o que elas fazem? Elas passam para limpeza. Por quê? Porque lá você não precisa falar a língua. Então, o que eu faria? Eu faria sim um curso de inglês à noite ou de manhã, né? Dependendo do trabalho, porque às vezes você vai conseguir trabalhar na área de um café que vai servir durante a manhã até 3 horas da tarde, ou você pode trabalhar num restaurante que vai servir jantar, por exemplo. Aí você chega lá umas 4 horas da tarde. No caso, se você ainda tá aprendendo inglês, não tem o inglês ainda, eu trabalharia como na cozinha, preparando os vegetais, né, as coisas que para cozinhar naquele dia. Depois, com o inglês melhorando, eu poderia trabalhar, que a gente fala aqui de hostess, né? Você, como que fala? Você recebe, né? Você olha o nome lá na reserva e ali você não precisa, assim, um inglês pouco, porque você só vai olhar a reserva, vai direcionar a pessoa à mesa. Ou então você pode ser aquela pessoa que limpa a mesa, né? Antes e depois que o cliente terminou. E aí o garçom vem logo depois. Então, ali, entre essas duas posições na área ali do restaurante, você fala poucas coisas. Você não tem que ter uma conversa completa, como seria um garçom ou uma garçonete. E aí, então, eu trabalharia para chegar na posição de um garçom ou uma garçonete e também de um bartender. Aí você fala assim, Camille, mas por quê? Porque assim, gente, no início é chato mesmo, tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar feriado, mas é uma profissão que você vai ser forçado a aprender a língua, né? Então, assim, você vai ficar inseguro algumas vezes, mas você tem que passar por cima dessa insegurança para você conseguir vencer esse medo, né? E aí foi o que eu fiz, né? Eu comecei a trabalhar ali, eu estudava, mas eu tinha uma insegurança, mas eu também tinha que trabalhar. Então, eu comecei trabalhando, ajudando ali no restaurante. Só que assim, eu era muito mais ousada, né? Porque eu já estava estudando inglês. Então, assim, quando eu fui procurar o emprego como garçonete, eu tinha um pouquinho. E aí as pessoas perguntavam, você tem experiência em trabalhando como garçonete? Sim, tenho. Só que eu comecei com café, né, gente, que é mais simples, enfim. E aí não foi fácil, mas assim, eu fui ali, né, forçando a aprender o inglês. Eu estudava, né, durante a manhã e trabalhava pro jantar. E quando eu trabalhei no café, eu estudava à tarde e trabalhava durante a manhã, entendeu? Naquele café. Recebia muito pouco? Recebia, mas foi o início de tudo. Então, às vezes, a gente tem que saber que a gente não vai conseguir o emprego dos sonhos logo de primeira, né? E aí, depois que eu comecei a trabalhar como garçonete, eu vi que eu poderia trabalhar como bartender. E aí, quando eu vi que eu poderia trabalhar como bartender, que seria muito mais fácil em relação ao trabalho, enfim,
eu comecei a olhar nos vídeos no YouTube para aprender a fazer drink. E aí, quando eu procurava emprego, eu procurava como bartender. E as pessoas me perguntavam, você tem experiência como bartender? Tenho, claro que tenho. Mas claro que eu não tinha, né, gente? Então, eu tinha que me virar. Inclusive, eu trabalhava num restaurante mexicano que a maioria dos drinks eram marguerita. E tinha uns coquetéis especiais que a dona lá, ela criava as receitas e a gente seguia. Então, assim, era basicamente... É quando você cozinha e você tem os ingredientes e você tem que fazer ali rapidinho e tal. É basicamente ali. Você coloca amor, carinho nas receitas e vai sair um coquetel bem delicioso. E foi o que eu fiz. Eu fui melhorando no meu inglês ao passar do tempo, né? Trabalhei acho que 3 anos em restaurante. E depois desses 3 anos, eu já tinha melhorado muito o meu inglês. Eu tinha feito, acho que... Eu estudei, para vocês terem uma noção, eu fui estudar tempo integral por 2 semestres só, né? Que é 12 meses. Tive um intervalo entre um dos semestres, que foi, acho que 1 mês. E a escola, ela me perdoou e deixou eu voltar, porque eu estava grávida. Então, eles entenderam a minha situação. E aí, eu terminei o 2º semestre. E depois disso, eu tive que me virar com o que eu aprendi lá durante esses 12 meses na escola. E como eu trabalhava como garçonete, eu não tinha opção, né, gente? Então, eu tinha que praticar o inglês todos os dias. Uma coisa que eu não faria, que seria a sua zona de conforto, mas que vai te atrapalhar muito na sua trajetória aqui, é ir para uma comunidade onde tem só brasileiros. Porque chegando lá, você provavelmente vai trabalhar com brasileiros, você vai falar só português e vai começar a trabalhar com faxina. Ou pode ser até mesmo um restaurante, só que aí você vai falar só português. Aí eu te pergunto, como é que você vai ter as mesmas oportunidades que os americanos se você não fala a língua deles? Entende? E tem que falar muito bem. Enfim, então assim, eu não de jeito nenhum trabalharia em uma função que eu falaria pouco ou eu falaria só em português, entende? E por isso que eu não trabalharia com limpeza, assim, eu faria no início até, vamos supor, sei lá, talvez os primeiros 6 meses no máximo, não passaria disso pra mim. Se tivesse uma oportunidade de um emprego ali, enquanto eu tô estudando esses 6 meses, né, fazendo inglês, e depois eu procuraria um café, um lugar onde eu serviria café e eles não pagam muito, né, mas aí você fala o inglês básico, ou pouco, quase nada, mas você tá ali e dá pra se virar, entendeu? E muitas coisas que você fala assim, cara, eu não entendo, como é que eu vou trabalhar? Gente, chega na hora lá, você se vira, entendeu? Você começa a fazer muito sentido as coisas, as expressões das pessoas. E tem coisas que você grava quando você trabalha no lugar. Você sabe o nome do café, do cappuccino, você sabe que é croissant, entendeu? Então, assim, quando você vê, você já tá gravando muita coisa ali que é relacionada ao seu trabalho. Então, você, tipo assim, você não precisa ter uma comunicação muito ampla, né? Você vai decorando café, mesa, não é? Então é isso, basicamente assim que eu fui vendo que eu conseguiria me virar naquela situação ali. E aí, o que eu pensei, né? Que quando eu tava trabalhando como garçonete, bartender, eu não só estava aprendendo a língua, como eu tava conhecendo pessoas. Então, eu tava criando oportunidades, tava fazendo meu networking ali, oportunidade de fazer amigos, oportunidades de trabalhos futuros que eu poderia ter conhecimento ali conversando com alguém. As pessoas ficam muito curiosas com vidas diferentes, sabe? Da onde você veio, porque querendo ou não, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Então, você pensa, as pessoas vêm pra cá, aí quando elas cruzam com outras pessoas daqui, elas ficam muito assim, curiosas. Falam, nossa, mas como é que você veio?
Você tem família aqui? Onde está sua família? Enfim. E aí você cria comunicação, você cria um networking, você cria um amigo, né? Ou uma oportunidade de trabalho. Então, assim, por isso que eu trabalharia na área de restaurante como o meu primeiro ou segundo trabalho aqui nos Estados Unidos. E, gente, não tem como. Você vai vir para um outro país, você tem que colocar como prioridade aprender a língua. Porque como que você vai sair daquele trabalho de trabalhar como garçonete, ou fazendo limpeza, ou coisas assim que, né, que no início dá pra você trabalhar no início, mas e aí depois? Como que você vai ganhar dinheiro? Chega um momento que você cansa, você não vai aguentar trabalhar tantas horas. Você vai querer estar com a sua família nos feriados, nos finais de semana. Então você tem que trabalhar, né, um degrau de cada vez. Mas aí eu começaria ali. E também uma outra coisa que é interessante fazer, que eu vi que se eu tivesse a oportunidade na minha época, eu teria feito também, que é fazer unha. Você faz cursos de unha de acrílico, enfim, de gel, tem várias, né? Alongamento de unha, e tem várias técnicas. Eu faria isso, por quê? Porque você vai conversar com pessoas, você vai conhecer muita gente, né? Fazendo unha. E você depois pode dar curso e você pode até abrir seu próprio negócio, né? Você pode abrir o seu negócio e o capital para você começar um salão de alongamento de unha não é tão grande, você precisa de um espaço, assim, claro que você precisa de um capital, mas assim, comparado às outras empresas que precisam de um capital muito maior, por exemplo, um restaurante ou, enfim, é uma coisa que dá pra você começar de baixo. Pra vocês terem uma noção, tem uma menina que eu conheço que ela trabalha, quer dizer, que ela estuda no ensino médio, ela tá no último ano dela, e ela já trabalha, ela já tem um negócio dela. Antes de ir pra faculdade, ela já tem um salão no porão da casa dela, que ela faz unha para as meninas do colégio. E as meninas do colégio estão levando as mães. Ou seja, ela já tem o próprio negócio, mesmo estudando dentro de casa. Então, ela já tem um caminho andado do que ela fazer. Isso, ela é filha de famílias mexicanas, mas são muito trabalhadores, e ela vê a oportunidade de fazer unha, e ela tá ganhando bem, ela tem o dinheiro dela, ela, sabe, eu achei muito legal, muito interessante. Então, é uma outra coisa que eu também faria, como um dos meus primeiros trabalhos aqui nos Estados Unidos, é fazer alongamento de unha, fazer o curso e depois fazer, né, trabalhar em alugar um local, um espaço ali, uns salões de outras pessoas e eventualmente talvez teria seu próprio espaço. E também dar cursos e coisas assim, né? Então, assim, gente, é isso, uma das duas coisas que eu... E aqui, outra coisa, antes de terminar essa conversa aqui nos Estados Unidos, os homens, no caso, os mais asiáticos, né? Eles também fazem unha aqui, alongamento. Não é só para mulheres. Aqui nos Estados Unidos, homens também podem fazer. Inclusive, tem muitos homens donos de salões aqui que ganham muito, tá? Com alongamento de unha. Porque unha, que todo mundo aqui nos Estados Unidos faz alongamento de unha. Até quem, por exemplo, não gosta de unha longa, eles usa aquele pozinho. Então, assim, e ele requer manutenção, que é de 2 semanas, de 3 semanas. Então, assim, o salão fica lotado. Todas as vezes que eu vou fazer minha unha, é uma loucura. Eu ligo, agendo o meu horário, mas eu chego lá, eu sempre tenho que esperar. Porque ele tá sempre lotado, tá sempre cheio. Então, às vezes, é difícil ele conseguir acompanhar, né, tanta gente e conseguir manter os horários dos agendamentos. Então, assim, é uma das coisas que eu faria aqui. Eu digo que, gente, eu não viria aqui para os Estados Unidos sem um visto, tá? Com a opção de você depois procurar uma outra forma de conseguir sua residência. Você pode conhecer uma pessoa, você pode casar, né? Você pode... Enfim, tem várias formas, mas uma das formas mais comuns é conhecer uma pessoa, casar e ter a sua residência. Porque, assim, uma vez que você vem ilegal, você perde a oportunidade
de viver as oportunidades que o país tem a oferecer. Porque uma vez que você... É assim, os Estados Unidos é assim, o sistema dos Estados Unidos. Uma vez que vocês devem a eles algo, eles a qualquer momento, eles vão vir bater na sua porta e vão te cobrar. E você nunca vai saber quando é. E aí, eles têm controle sobre tudo aqui. É uma coisa louca. Eles conseguem te localizar de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde. Então, eu já vi pessoas que tinham negócios, que estavam ganhando muito dinheiro e que não conseguiram ficar aqui. Tiveram que mudar. Era um mexicano, tem uma história dele que passou até num seriado Netflix, eu não sei se ainda tem. Ele teve que morar no Canadá e ele era casado com um outro cara. E esse cara foi morar com ele no Canadá. Enfim, quando você tem o seu status legalizado aqui, você tem a oportunidade de ter uma vida normal, de ter seus direitos, de pagar para os seus impostos, virar um cidadão. E se por acaso você decidir que não é isso, que você não quer, é um país que as portas sempre estarão abertas para você, que você pode ir e vir quando quiser. Quando você tem o seu visto, você tem sua residência. Agora você imagina você perder os seus direitos de ir e vir, a sua liberdade, e ainda por cima você, como que fala, dever algo, né, para alguém. Imagina você viver uma situação em que você não sabe quando eles vão vir te cobrar. E é basicamente isso, quando você não tem o seu status aqui nos Estados Unidos, né? E fica muito difícil para você conseguir um trabalho, porque, cara, como que você vai legalizar se você abrir uma empresa? Você tem que colocar no nome de outra pessoa. Como que você vai fazer para comprar uma casa? Aí você tem que colocar no nome de outra pessoa. Tipo, sempre você vai viver uma vida devendo às pessoas, pedindo favores. Não você não vem pra liberdade, a liberdade financeira, ter sua vida, poder ter suas coisas. Aí você chega aqui, você vai ter que pedir favor e vai ter que depender das pessoas o resto da vida. E sabendo que um dia a migração vai bater na sua porta e vai falar assim, olha, deu a hora, pode ir embora. Você tá sendo deportado, a gente tá te prendendo e tá te levando e daqui você vai, entendeu? E agora eles estão criando leis que é um crime, você tem que ficar, acho que 3 meses ou algo assim, preso, que é 90 dias antes de você ser deportado. Na Flórida, né? Aqui em Nova York ainda não. Mas assim, eles estão dificultando, porque aqui nos Estados Unidos, gente, a administração é assim. Fica o republicano limpa a casa, tira todos os imigrantes, o máximo que eles puderem deportar, eles vão deportar. E aí depois, na próxima eleição, eles vão eleger um democrata, né? E aí esse partido democrata, ele vai falar, não, esse tanto de gente sofreu, essas famílias perderam a casa, a vida, teve que voltar pro país. Aí eles usam isso pra conseguir votos, né? Principalmente dessas famílias, desses filhos de imigrantes que estão ameaçados com talvez os pais, algum familiar ser deportado. Aí eles elegem o Partido Democrata e abre as portas de novo. Então, assim, nada tudo é provisório, né? Dependendo daqui, porque nos Estados Unidos os partidos são muito separados, né? Então tem muito isso. Mas eu não gosto de ficar também muito, me aprofundando muito, porque eu respeito muito cada opinião, entende? E isso vai de cada pessoa. Mas é isso, galera. Estou quase acabando aqui. Já tenho que voltar pro trabalho. E fiz uma maquiagem assim bem besta, né? Bem simples. Vou passar um batom aqui, um rímel. E eu queria compartilhar com vocês as minhas experiências e o que eu faria, né? Se eu tivesse acabado de chegar nos Estados Unidos, tivesse perdida, sem saber qual direção. Porque eu também já me senti assim, eu já tive essa mesma situação.
Então, eu acho que, às vezes, quando você escuta uma pessoa que já passou por aquela experiência e, às vezes, consegue ver até melhor, porque ela já consegue ver por fora o que ela poderia ter feito, né, diferente. E, às vezes, a gente busca conhecimento, busca ideias para conseguir criar oportunidades, né, gente? Mudar para um outro país não é fácil, é muito desafiador, mas também é algo que você cresce muito como pessoa, você se torna muito independente emocionalmente e financeiramente. Você tem que focar em você mesma, né? Porque não tem ninguém ali te distraindo, você não conhece ninguém. Você tá ali na missão de aprender uma nova língua, um novo sistema, aprender tantas coisas, né? Pra conseguir se encaixar ali numa nova vida. Então, assim, espero que as minhas dicas tenham ajudado. Eu vou fazer outros vídeos com outras dicas, né? Do que eu faria, do que eu... Até faria diferente também, mas... E o que eu fiz, que deu certo pra mim também, né? Mas é isso, galera. Convido vocês já pra se inscrever no meu canal. E coloca nos comentários se você tem alguma curiosidade, né? Se você tem alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui sobre o trabalho, relacionado ao trabalho, o que trabalhar no início, né, de uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Me pergunta que eu vou responder. E é isso. Espero que vocês curtem, se inscrevam e a próxima. Eu vou mostrar pra vocês... coisas de decorações da minha casa. E eu vou conversar mais sobre vocês, dicas daqui dos Estados Unidos. Ok? Um beijo.